pouca coisa atrás dele, o Mairon também. Então vamos babar um pouco em cima das coleções dos outros aqui. Show de bola, então, gurizada. Vamos começar, então, né, para a nossa transmissão. Tem uma série de aniversariantes hoje, 27 de agosto, né? E alguns dos aniversariantes do dia, só para vocês terem uma ideia, no dia 27 de agosto, temos Backlash, do grupo Bad English, Rock in a Hard Place, do Aerosmith, Songs for the Deaf, do Queens of Stone Age, um dos grandes álbuns lançados, talvez o principal álbum do Queens of Stone Age. E 2 álbuns que nós vamos começar comentando agora. Começa comigo um aniversariante completando 32 anos, que é o Dan, do Pearl Jam. Então, essa aqui é a estreia do Pearl Jam, para quem não lembra, lançado lá em 1991, no dia 27 de agosto de 1991, o Dan chegava às lojas. E é um disco fantástico, né? Eu acho que ele entrou, inclusive, na nossa lista de melhores de 1990, traz aqui clássicos como Living Flow, Alive, Jeremy, entre outros, Porsche. E para mim marcou muito a época, porque eu lembro claramente do Ed Vedder subindo no banquinho lá naquela apresentação no Acústico MTV. E eu consegui essa versão aqui, que é o vinil original, depois de muito tempo. Hoje se tornou quase uma preciosidade, né? Achar o Dan vinil. Mas eu confesso também que é o único disco que eu realmente gosto. Eu até tenho Versus, e é o único disco que eu realmente curto, assim, do Pearl Jam. Das bandas ali do grunge, eu acho que o Alice in Chains era o melhor deles. Só que o Ten, assim, é fantástico, né? Ele praticamente, o Pearl Jam estreia com uma coletânea que até hoje, assim, quem gosta de Pearl Jam dessa fase aqui até torce o nariz porque eles fizeram depois. Mas aqui os caras estão, assim, ó, espetacular. Eu considero o Ten como pro Pearl Jam o que foi o Led Zeppelin 1, né? Do Led Zeppelin ou Black Sabbath do Black Sabbath, assim, é um álbum de estreia que muda uma época através do grunge. Claro que já tinha ali o Bleach do Nirvana, mas o Ten, para mim, é o que marca o grunge, até mais mesmo que o próprio Facelift. E aí, então, lembrando também dessa acústica, eu lembro que eu vi o acústico justamente com o Mikael, né? E o Mikael certamente tem alguma coisinha ligada ao acústico na casa dele. Tem. Eu não sei se o Mairon vai lembrar como é que a gente conheceu o Pearl Jam. Nós dois morávamos no interior do Rio Grande do Sul. E acho que foi começo de 92. Eu moro ainda ali, Mikael. Oi? São Borja. Não é? Eu moro no interior. Nós morávamos em outra cidade. Nós morávamos os dois em outra cidade. E acho que foi no começo de 92 que um colega nosso voltou de Porto Alegre com uma fita VHS. Depois o pessoal mais novo aí procure o que é uma fita VHS no Google. Com 6 horas de gravação da MTV. Com comerciais, com vinhetas dos apresentadores, com tudo. E em MTV, no interior do Rio Grande do Sul, na época, ninguém sabia o que era, né? Então foi uma revolução para nós. Muita coisa a gente conheceu por causa daquela fita dele. E lá no meio daquela fita tinha o clipe, se não me engano, de Even Flow. E é ali que a gente soube que existia o Pearl Jam, que existia o movimento grunge, que existia essas coisas assim, porque na época as fontes de informação que a gente tinha era a revista Bis e a revista Rock Brigade. E o grunge ainda estava muito no começo para essas revistas darem interesse na época. Não tinha ainda matéria com Pearl Jam, matéria com Nirvana, isso aí foi um pouco mais adiante, principalmente depois do Nevermind. E aí, por causa daquela fita, a gente conheceu o Pearl Jam, eu fui atrás, e claro, não na época, mas um pouco depois eu fui conseguindo adquirir. Eu sou fascinado com o Pearl Jam, estou com a camiseta da banda aqui, em homenagem a eles, que eu sabia que a gente ia falar deles nessa live. Eu tenho também, o meu tem em vinil, nacional, original da época, mas eu tenho o Ten, que saiu depois, que é essa edição aqui com 2 CDs e um DVD. O segundo CD tem umas coisas extra. E no DVD que tem aqui, tem justamente essa apresentação do acústico, que foi muito marcante e acho que lançou a banda para muita gente que não conhecia ela na época. Né? Achava que era uma banda de uma música só ou duas, mas aqui tem 7 músicas, que depois, em 2019, foram lançadas oficialmente em vinil, no vinil do Record Story Day, o qual eu não tenho, porque eu tenho este aqui, que é um bootleg,
Tem que virar ao contrário. Que tem as 7 músicas do show, mais uma, que é Rockin' in a Free World, que eles apresentaram, mas não passou na época. Então, existia uma época, você achava na internet um vídeo com o show completo e o ensaio para o show, que tem outras músicas também. Isso aí chegou a ser lançado num bootleg chamado Complete Unplugged, são 2 vinis vermelhos que eu ando atrás, mas o preço não está nada convidativo. Então eu não tenho ainda. E eu tenho também, dessa época, um outro bootleg, que é tão bootleg que a capinha e aí tem aquele famoso papelzinho, esse é bootleg mesmo, um show em Chicago de 92, já com o Dave Abruzzese, que é o baterista, que não tocou no disco. Quem toca no disco é o Dave Cruzen, que era um baterista meio que provisório que eles tiveram. Eu tenho para mostrar também aqui o single de Oceans, em CD, que ele veio com a música Oceans e mais 3 músicas gravadas ao vivo no Pink Pop de 92, um famoso festival que tem no YouTube, se acha inteiro, mas aqui tem oficialmente. Eu tenho um CDzinho da época que foi lançado para o clube, né, o Tem Club, que diz aqui, não dá para ler porque a resolução é pequena, mas Pearl Jam is on tour, está em turnê, né, com Red Hot Chili Peppers e Smashing Pumpkins. E para divulgar essa turnê, eles lançaram esse CDzinho que tem o I Go Deep e uma versão de Alive, ao vivo. E tenho também um CDzinho ao vivo em 92, em New York City, que esse eu comprei direto do site deles, veio nessa caixinha de papelão. Então é Noite de Ano Novo de 92. Esse aqui estava super barato, foi questão de $1 ou $2, direto no site deles, quando eu comprei os shows que eles fizeram em Porto Alegre. Eu tenho o show de 2011 e o show de 2015, eu tenho esse CD. E quando eu comprei um dos dois, esse aí estava super barato e veio junto, esse show de Nova York. Então são algumas das coisas que eu tenho dessa época do Pearl Jam, que também para mim é o melhor disco deles, é o disco que eu mais gosto, que eles já tocaram na íntegra várias vezes ao longo dos anos, e que é fantástico, como o Ayrton falou, né? Tem algo deles, Bruno? Tu gosta de Pearl Jam? Não, eu gosto sim, mas eu não sou muito chegado, né, no grunge como um todo. Eu gosto de alguns discos, né? Esse, obviamente, é um clássico, né? Eu gosto de discos esporádicos, né? Desse movimento grunge aí, mas eu não tenho muita coisa, não. Eu tenho, óbvio, né? Eu tenho esse disco em CD, né? Tenho umas coisinhas outras, mas não me aprofundei. Aprofunde-se, vale a pena. Já dá para ver aí, né? O Michael já está começando a desalojar as paredes dele aí, né, Bruno? Que a gente fica até envergonhado até com as apresentações. Desse jeito ele vai passar a tarde toda depois guardando tudo de novo, né? Vai ter problema. O Dan não é o único álbum do Pearl Jam fazendo aniversário hoje, 27 de agosto. Nós temos também o No Code, que está completando 27 anos. Eu não tenho o No Code aqui, ele é o 4º disco da banda, que vem depois do Vitalogy, mas eu tenho vagas memórias do No Code, porque a partir do Vitalogy eu quase que elimino o Pearl Jam das minhas audições, né? Como eu disse, eu foco muito no demo. Mas eu sei da importância ali, porque o No Code apresenta o disco para uma série de novos fãs, que é aquela geração ali do final dos anos 90, e eu acredito aí que com certeza o Michael deve ter algumas coisinhas interessantes para nos mostrar. Da época do No Code, o que acontecia com a banda? A partir do 2º disco, eles entraram numa espécie de cruzada contra a Ticketmaster. O que é a Ticketmaster? É uma empresa que tem nos Estados Unidos que vende os ingressos lá para os shows. A principal empresa que vende ingressos para os shows lá nos Estados Unidos. E aí eles achavam, pelo pessoal do Pearl Jam, que essa empresa estava cobrando muito caro pelos ingressos. Então eles queriam achar formas alternativas de vender os ingressos para os shows, só que essas formas alternativas não chegavam no público.
E então o público diminuiu muito na turnê deles, as vendas de discos diminuíram. Então é difícil achar alguma coisa, algum bootleg dessa época. Eu tenho do Vitalogy, eu tenho do Yield, mas dessa época eu não tenho nada de bootleg. Eu tenho sim o No Code, na versão original, que nacional, que é interessante que a capa dela é um digipack, é de papelão, mas ela abre em várias partes, né? E aqui atrás ela completa, se vê várias Polaroids. Polaroids são as fotinhas instantâneas que tem, muito popular nos Estados Unidos, né? E várias delas tiradas pelo Ed Vedder. E o encarte do CD vem separadinho, no envelopinho, e as letras são Polaroids. Então aqui tem uma Polaroid com uma letra atrás, legal. Aqui tem outra Polaroid com uma letra atrás, e assim vai. Então, é versão... Oi? Versão nacional, Mical. Versão nacional, isso aqui. Tu vê só. Eu li na Wikipédia que foi feito propositalmente, vem 9 Polaroids em cada disco, sendo que são mais músicas, são 13 músicas, se não me engano. E é para o pessoal comprar mais de um, realmente, para tentar montar o set, né? Imagina quantos você vai ter que comprar para montar o set. Vai ter aquela figurinha premiada que não vai ter nenhum, eu imagino, né? Eu tenho só um com essas Polaroids, eu acho bem legal. Né? Mostrar de novo a capinha que abre. E anos depois, já agora na década, no século XXI, eu consegui a minha versão em vinil. A minha versão em vinil, que abre as Polaroids e que, assim como o CD, também se abre em 4 partes. E aí tem todas as Polaroids aqui atrás, assim como no CD. Fica pequeno de ver, fica ruim de ver, mas dá para o pessoal ter uma ideia. Só que aqui... fantástica, né? Assim, porque, claro, como o vinil é o relançamento, pegando a arte original, mas é incrível, né? Essa reprodução. Sim. Não, a geração MP3 nunca vai saber o quanto é legal você pegar isso aqui, o peso que tem, que eu estou segurando isso aqui tudo junto, o peso que forma. A geração MP3 nunca vai saber isso, a geração Spotify. Aí o encarte não tem as Polaroids. Aqui não sei se dá para ler aqui pelo John No Code, isso era um plástico que vinha na capa, porque na capa, se você olhar, não tem o nome da banda, não tem o nome do disco, não tem nada. Uhum. Então vinha esse adesivo no plástico, eu tirei e coloquei no encarte. Mas o encarte não tem as Polaroids, é uma pena. Até porque ia ficar muito pequenininho, né? Então, esse é o que eu tenho do No Code. E essa edição não é nacional, essa edição é importada. Epic, Sony Music, Estados Unidos. Mas eu acho muito legal essa arte desse vinil, principalmente. Se o Myron tivesse ela, poderia ser um capas legais, né? Da outra sessão que a gente tem no site. E é um disco que eu gosto bastante, é um disco que não teve, até por causa dos programas que eu contei de turnê e tal, não teve um grande sucesso. Não tem uma música que você fala assim, essa música é hit, assim como tem várias do primeiro que é. Mas tem várias músicas que eu gosto, tem várias músicas que se tornaram obrigatórias nos shows da banda depois. E também eles já tocaram esse disco ao vivo algumas vezes em shows especiais ao longo da história da banda. Isso é uma tradição do Pearl Jam, é difícil achar alguma coisa deles que eles não tenham tocado ao vivo. Então é um disco que eu gosto bastante, não tanto quanto não tanto quanto outros da discografia, mas é um bom disco, Eu tenho esse CD e depois a gente pode olhar para ver se as Polaroids que eu tenho e você não tem, a gente já pode fazer uma troca. Trocar a figurinha. Ué, né? Acabei de descobrir que eu posso ter alguma coisa aqui que ninguém tem, né? Sei lá, né? Não, existe possibilidade de você ter coisas exclusivas aí.
o Pink Floyd que faz